Bom dia, esse é o oitavo vídeo e hoje a gente vai ver os modificadores. Modificadores são basicamente efeitos que a gente coloca no nosso modelo para facilitar tanto a modelagem e para deixar o modelo melhor prontinho para renderizar depois. O primeiro que a gente vai ver, que também eu acho que é o mais importante para a gente, é o que a gente chama de Subdivision Surface. Para chegar à página dos modificadores, a gente seleciona o nosso objeto e vem aqui onde tem uma chave. E aqui nós temos os modificadores. Se clicar aqui a gente tem acesso à lista de todos eles e aqui está o Subdivision Surface. Clicando nele a gente vai ver que ele adiciona o modificador ao nosso objeto. Bom, o que é exatamente o Subdivision Surface? Ele basicamente pega, aqui como a gente pode ver nesse exemplo que eu fiz, uma vértice aqui, outra vértice aqui, ele adiciona uma vértice entre cada uma das vértices já existentes e ele arredonda a superfície. Por exemplo, essa aqui é a malha original, tá vendo? Tem uma vértice aqui, outra aqui, que nem tá no desenho aqui. Então a Subdivision faz o quê? Ele vai adicionar uma entre cada uma daquelas e vai arredondar. Tá vendo? Então vai ficar assim a malha. Daí você pergunta, mas se eu quiser fazer o objeto arredondado, mas com a aresta não tão suave, não tão arredondada assim. Bom, a solução seria essa daqui. Em vez de a gente ter só esses três vértices, a gente coloca mais uma vértice perto da borda aqui. Então ficaria essa vértice aqui, uma mais perto da borda e uma que seria a ponta ali. Então ele vai adicionar uma aqui e aqui ele vai fazer uma volta pequena. Então vai ficar com vai ficar um pouco mais rígido aqui. A gente pode ver, ó, em vez aquela tinha só uma, duas, três vértices, fica assim. Essa eu coloquei duas vértices aqui mais perto da ponta, então ele fica mais rígido, fica uma voltinha mais quadradinha, certo? Vamos tentar ver isso na prática agora. Eu separei os modelos aqui. Eu tenho esse meu cubo, eu vou adicionar aqui o modificador. Tá vendo? Ele tem só essas três vértices, então ele adiciona uma entre essa e essa, uma entre essa e essa, e fica arredondado assim. Quanto mais aumenta o nível de subdivisões, ele vai aumentando cada vez mais os vértices ali no meio. E se eu quisesse deixar daquele jeito, assim, com a voltinha mais quadrada, eu vou tentar fazer nesse outro modelo aqui. Por exemplo, nesse eu quero fazer a mais quadradinho, então eu entro no modo de edição, adiciono um corte em loop aqui e eu já vejo o negócio funcionando em tempo real, tá vendo? Então ele está adicionando uma entre esses dois e mais uma divisão entre esses dois. Agora eu adiciono uma na parte de cima e fechou, eu tenho uma voltinha bem quadrada ali. Eu vou mostrar isso em outro modelo aqui, como é que fica mais ou menos na prática. Eu tenho esse personagem aqui, não adicionei modificador ainda nele, eu modelei, tá aqui a topologia. Vou adicionar aqui a subdivisão. Parece bom, mas eu ainda tenho algumas coisas que eu queria consertar. Por exemplo, o lábio aqui eu acho que está muito arredondado. Eu queria que a parte superior aqui, que dá essa voltinha, eu queria que fosse um pouco mais rígido, um pouco mais quadradinho. Então eu posso, como é que eu poderia resolver essa questão? Eu posso colocar uma divisão aqui, vamos ver como é que fica. Olha só, fica bem melhor em comparação a antes, certo? Não é difícil de entender. Mesma coisa no olho aqui, por exemplo. Eu acho que tá meio esquisito essa parte aqui, não tá do jeito que eu queria, então eu vou adicionar uma subdivisão aqui. Ó, já deu uma melhorada. Eu queria essa bordinha mais quadradinha. Eu ainda quero um pouco mais quadrado, então eu vou colocar mais uma subdivisão na parte de dentro. Eu estou usando essa ferramenta aqui, caso vocês estejam se perguntando. Loop Cut, só que eu estou usando o atalho que é o Ctrl R, certo? Bom, eu acho que não tem muita coisa mais sobre subdivisão. Vamos voltar lá agora. Vou ligar o plugin aqui para vocês verem as teclas ali. Vamos falar do segundo modificador, que é o Mirror. O Mirror, basicamente, nós temos o nosso modelo aqui e ele tem um centro, se vocês verem aqui. Vou puxar um pouquinho para o lado. O centro do nosso modelo é exatamente aqui. O Mirror, ele basicamente cria um clone espelhado para o outro lado. Então,
supondo que o meio do nosso objeto é ali, eu vou arrastar o objeto todo um pouco para o lado no modo de edição, e eu saio do modo de edição, o meio continua sendo ali, só que ele está para o lado agora. Se eu adicionar um mirror, por exemplo, e pedir para ele espelhar no eixo X, ele vai criar um modelo espelhado aqui desse lado. Vou colocar o modificador aqui para vocês verem, olha só. Ele já está por padrão aqui no eixo X, então ele espelha para o outro lado. Então tudo que eu faço de um lado ele faz de outro. Isso a gente usa toda hora, por exemplo, eu vou fazer uma face, eu vou fazer um personagem. Eu modelo só um lado e ele espelha para o outro lado. Só que tem alguns poréns nesse modificador aqui. Quando a gente mexe o nosso objeto no modo de objeto, aqui no Object Mode, a gente está mexendo o objeto e o centro junto. Quando nós mexemos no modo de edição, nós estamos mexendo só os elementos dentro do objeto. E o centro continua sendo o mesmo, tá vendo? Então não adianta a gente querer mudar o centro do objeto aqui no modo de objeto, tem que mudar aqui dentro. Outra coisa interessante sempre que a gente vai fazer uma face, alguma coisa, a gente vai querer que essas faces que se encontram aqui, elas se unam e virem uma face só, quer dizer, uma vértice só. Então vamos tentar fazer com esse modelo aqui. Vamos excluir essa face e agora eu quero que essas vértices aqui se juntem com as outras. Na verdade, se eu colocar elas bem no centro, elas vão se fundir automaticamente, porque a gente está com essa opção marcada, que é a opção de Merge. E se a distância entre essa vértice e a vértice do mirror for menor que esse número aqui, elas vão se juntar automaticamente. E vocês devem estar se perguntando como fazer para deixar a vértice exatamente no meio, né? Bom, a gente está mexendo aqui no eixo X, então eu posso simplesmente selecionar as minhas vértices aqui, abrir o menu de transformação, vou vir aqui em View, e aqui eu tenho a posição delas em X. Ou seja, se eu quero que elas fiquem exatamente no centro, é a posição 0 em X. Então eu posso gerar a posição delas em X aqui, e eu tenho a garantia que elas estão exatamente no centro. Só que eu fiz com todas elas ao mesmo tempo aqui, porque eu sei que elas estão alinhadas. Mas se elas estivessem assim, por exemplo, já não ia funcionar. Eu teria que vir uma por uma e colocar aqui 0, 0 e assim por diante, certo? Nós temos ainda essa opção de clipping, que significa, se eu habilitar ela, o modificador não vai deixar que nenhuma vértice passe para o outro lado, ou seja, se eu tentar puxar aqui, ele vai chegar no meio e vai travar. É bastante útil também, daí não precisa vir aqui, zerar no eixo X, etc. Só que ao mesmo tempo, quando ela fica grudada ali, eu não consigo mais desgrudar ela do meio. Então, se eu quiser tirar ela dali, eu tenho que desmarcar o clipping e tirar ela, certo? Bom, eu acho que dos modificadores é isso. Só fica a dica aí para tomar bastante cuidado com a topologia e sempre fazer só em quadrados, certo? Que daí o Subsurface Division vai funcionar bem direitinho e a deformação depois vai ficar show de bola.